Boa, rapaziada. Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Não era o gato? Tudo bom? Bom, vamos lá então, meus chapas. Vamos trampar, continuar aqui falando um pouquinho sobre Idade Antiga, falar sobre Grécia e hoje a gente finaliza ela, se tudo der certo, hein? A gente falou na última aula, então, a gente fez uma pequena revisão, né? Falando sobre por que a gente estuda Mesopotâmia, Egito, falamos um pouquinho sobre Atenas, e agora a gente finaliza falando sobre Esparta, que eu não consegui trabalhar legalzinho com os senhores, mas agora a gente finaliza, certinho? E aí, a partir da próxima semana, vamos falar sobre Roma, que é bem legal. Bom, Roma tem bastante coisa para falar, beleza? Não que Grécia não seja legal, aqui Roma eu tenho uma queda. Firmeza? Mas é nóis, vamos lá. Enquanto isso, faz um favor por gentileza, põe seu nominho, seu sobrenome e sua turma nos comentários do Facebook. Não é para pôr no YouTube. Firmeza? É nóis. Então é o seguinte, meus queridos. A gente aqui terminou o último vídeo falando sobre a questão de Atenas, né? Uma cidade diferenciada que tinha um regime que influenciou a gente de alguma forma. Então você tá ligado que a gente hoje vive numa democracia. Democracia é um sistema político que surgiu na Grécia Antiga, em Atenas mais especificamente, como a gente conhece, onde significa que a população participa das decisões políticas, certo? Só que a gente viu que em Atenas quem participava das decisões políticas eram só os considerados cidadãos atenienses. E aí a gente também vai lembrar que quem era cidadão ateniense era somente aquele senhor que era um homem acima de 18 anos, nascido em Atenas, com pai e mãe ateniense, beleza? E isso a gente vai discutir também hoje sobre a questão da mulher. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a outra cidade extremamente importante, que é Esparta. Então se segura aí, bora lá, pau no gato. Bora. É o seguinte, meus queridos. Já me perguntaram antes, falaram, professor, mas por que a gente estuda somente essas duas cidades, Esparta e Atenas na Grécia Antiga, se tinha mais de 130, que o senhor falou? É verdade. A gente estuda porque essas foram as cidades que praticamente lideraram a antiguidade grega, beleza? Elas são as mais importantes, as mais ricas, as maiores, aqui de fato conseguiram influenciar outras cidades. Mas é claro que tem cidades menores, por exemplo, que tem sua importância, com grandes filósofos, grandes matemáticos, beleza? Por exemplo, Mileto é uma cidade onde nasceu um cara chamado Tales, que é extremamente importante para a matemática, beleza? Também. Você tem outras cidades aí, Corintos, era a cidade de Pitágoras, que é importante para a matemática. Então, outras cidades são extremamente importantes para a Grécia, mas a gente só estuda essas duas que têm uma importância um pouquinho maior para a visão dos historiadores. Tudo bem? Beleza, então segue aí. Bom, a gente vai começar a falar de Esparta de uma forma bastante comparativa. Então a gente vai falar um pouquinho comparando com Atenas. E no final a gente vai trabalhar a questão das Olimpíadas e aí finaliza, beleza? Então é o seguinte, meus queridos. Havia uma diferença bem grande entre Esparta e Atenas. Para começar pelo território, beleza? A geografia. E toda vez que a gente for trabalhar um povo, a gente tem que ficar esperto. Você que está malandro aí, que já tá pensando no projeto Embraer daqui a 3 anos, olha a geografia do povo. E aí você vai conseguir determinar ou compreender um monte de coisa. Então, a gente viu que Atenas era extremamente comercial. Ela vivia do comércio porque ela estava próximo no litoral. Os espartanos não. Eles estão numa região da Grécia aí, a Lacônia, onde você tem poucas áreas férteis e não tem acesso a mar, muita montanha. Então os espartanos vão crescer numa região com poucas áreas férteis, sem acesso ao mar e cercado por montanhas. Isso vai dificultar um pouquinho a vida deles, beleza? Por isso os espartanos então começam, no começo da organização da cidade, eles começam a procurar por áreas férteis. E essas áreas férteis eles vão precisar tomar de outros povos, beleza? Principalmente dos messênios, um povo que eles eram vizinhos dos espartanos, e eles foram lá e tomaram na mão grande, na porrada, é óbvio, né? Não chegaram e falaram, dá licença, eu quero sua terra. Não, chegaram dando voadora, pé na goela, cuspe,
tomaram a terra dos messênios e, pior, escravizaram os messênios, beleza? E aí é uma coisa interessante, bom, para entender a sociedade espartana. Aquele povo, os messênios, que foram roubados, digamos assim, e escravizados, não só aquele primeiro povo que foi escravizado, mas também os seus descendentes serão escravizados, beleza? Se tornarão escravos para o resto da vida. Bom, os espartanos então agora tinham uma terra fértil, e é óbvio, se você tem uma terra fértil, assim como os espartanos roubaram de outro, eles vão ter que ficar espertos porque outros povos vão querer grampear a terra dos espartanos. Por isso, os espartanos, para conseguirem defender o seu território, eles vão precisar fazer o quê? Vão precisar ter um exército forte. E a partir desse princípio, para manter um exército forte, para evitar invasões ou evitar uma revolta dos escravos, os espartanos vão dar uma importância muito grande ao seu exército, beleza? Então, aqueles cidadãos considerados espartanos, eles vão ser militarizados demais. Como assim sociedades, aqueles cidadãos considerados espartanos? Assim como em Atenas, havia uma diferenciação. A sociedade não era todo mundo igual. Ela estava dividida em três. A gente vai ter os espartanos, os caras que mandam, os periecos, que é a molecada no meio, e os ilotas, que é a rapaziada que são os escravos, beleza? Os espartanos são aqueles caras que nasceram em Esparta, filhos de pais e mães espartanos. São esses espartanos, considerados cidadãos espartanos, que têm direito a participar do exército, têm direito a participar da política, e geralmente são aqueles caras que são descendentes, filhos, tios, primos de grandes proprietários de terra. São os caras considerados ricos então. Só que são eles que vão fazer parte do exército, beleza? Esses caras vão ser educados desde o princípio, desde pequenininho, a serem guerreiros sanguinários, vamos dizer assim. Eles eram treinados para se tornarem umas máquinas de guerra, tá bom? Mas eu já falo deles daqui a pouco. Então nós temos os espartanos, que são esses caras aí. Temos os periecos, que eram homens livres, podiam ser estrangeiros ou não, beleza? Mas que não tinham pai e mãe espartanos. E esses caras trabalhavam no comércio, trabalhavam na agricultura, trabalhavam no artesanato. Eles eram os caras que ganhavam para trabalhar, tá bom? Eram pessoas comuns, homens e mulheres, a gente está falando. E embaixo de todos esses, uma parte maior da população são os ilotas. Ilotas, os escravos, certo? Descendentes dos messênios que foram dominados lá no começo. Esses caras, eles não tinham qualquer tipo de participação política e eles faziam todo tipo de trabalho. Trabalhavam geralmente escravizados para os espartanos, nas propriedades dos espartanos, e eles eram caçados. Fazia parte do treinamento, por exemplo, militar dos espartanos, uma noite por ano, ou 2 noites por ano. Os jovens espartanos que estavam no exército, eles saíam à noite matando os ilotas, como se fosse parte do treinamento militar. Então, os ilotas, os escravos, além de não ter qualquer tipo de direito político, de liberdade, ainda tinham que se preocupar de que 1 ou 2 noites por ano tinham que se preocupar para não serem caçados dentro das suas próprias casas ou nas ruas. Beleza? Tudo bem? Bom, enquanto em Atenas a gente tem um governo democrático, né? As pessoas decidiam, em Esparta temos uma pequena diferença. Haviam 2 reis. Então nós temos uma diarquia. De 2, arquia, poder. Então poder de 2, 2 reis. Onde um rei cuidava da administração e da guerra, do exército, e um outro rei cuidava da religião. Beleza? Era o cara que, digamos, organizava os cultos religiosos, tudo isso, tudo relacionado à religião. Como se fosse um padre, um pastor ou um pai de santo. Beleza? Beleza. Esses 2 reis eles não mandavam sozinhos, não. Eles tinham também a ajuda de outros espartanos, lembrando, espartanos, homens nascidos em Esparta, homens ou mulheres, nascidos em Esparta, pais e mães espartanos, filhos de grandes proprietários de terra, beleza?
eles eram ajudados então por grupos de espartanos. Os reis não mandavam sozinhos, mas eles tinham ajuda nas decisões de outras pessoas, que eram divididas em 3 órgãos. Então a gente vai ter a Gerúcia, a Ápela e o Eforato. São 3 instituições, como se fossem Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados e e o Senado, beleza? Mas o que a gente tem que entender aqui de Esparta? Havia uma participação dos espartanos. Os espartanos decidiam o que seria feito na cidade. Não eram os reis que tinham todo o poder, beleza? Bom, a educação espartana é também muito diferente de Atenas. Enquanto em Atenas a molecada aprendia a ler, escrever, música, o rapaz era treinado para se tornar um cara completo, um cara que pudesse ter inteligência, habilidade suficiente desenvolvida para conseguir participar das decisões em Atenas, em Esparta, o menino ou a menina, ele aprendia a ler, escrever, matemática, mas o mínimo possível para ele poder sobreviver. O principal foco da educação espartana era a guerra, beleza? Era uma sociedade muito militarizada. Irmão, os caras eram treinados desde molequinho para se tornarem uns loucos na porrada. Os meninos, por exemplo, eles eram tirados de casa aos 7 anos de idade e ficavam em serviço obrigatório até os seus 30 anos. No 30 anos, ele saía do serviço obrigatório militar, mas ele era convocado para qualquer guerra que surgisse. Então, o cara dos 7 aos 30, ele era treinado. E ele recebia um treino muito rigoroso. Por isso, os espartanos eram considerados máquinas de matar. O exército espartano não foi o maior da antiguidade, mas foi o mais temido. Os caras eram loucos, pirados. Os caras realmente, eles tinham uma tática, tinham uma estratégia e eram muito bons no que faziam. As mulheres espartanas também recebiam educação. Também aprendiam a ler, escrever e eram treinadas também para a guerra. Por quê? Em muitos momentos os homens saíram da cidade para guerrear e quem ficou tomando conta da cidade foram as mulheres. E por 3 momentos que eu li, é, enquanto os homens estavam fora, a cidade de Esparta ela foi invadida e as mulheres seguraram a bronca tranquilamente. Então, mulher espartana, irmão, a cena era tensa, beleza? Eu passei inclusive um vídeo sobre o filme Os 300, sobre educação espartana, beleza? Então, em Esparta você já percebeu que tinha uma pequena diferença com relação a Atenas, né? As mulheres eram valorizadas, as mulheres tinham educação, as mulheres eram ouvidas, inclusive, elas participavam das decisões. As mulheres elas não eram treinadas só para serem mães, como em Atenas. Em Atenas, as mulheres eram treinadas para serem submissas. Os homens é que determinavam as coisas em Atenas. Em Esparta, não. Beleza? Em Esparta, as mulheres tinham um papel extremamente importante e tinha até um argumento bem interessante para valorizar as mulheres em Esparta. Se os homens espartanos eram fortes, é porque eles tiveram mães fortes. Então, olha que interessante, né? O cara fala, olha, eu sou um homem forte porque eu tive uma mãe forte. Então, sem a mãe, o homem não seria porcaria nenhuma. Então, você valoriza a mulher de alguma forma, beleza? A sociedade espartana, ela vai valorizar de forma bem melhor do que em Atenas, que a mulher praticamente ela vivia em função do homem. A mulher era treinada para ser dona de casa, em Atenas, beleza? Tudo bem? Bom, as duas cidades eram bem diferentes, educação, política, as mulheres em si, mas eram cidades que tinham um grande exército, que tinham importância e que faziam parte do mundo grego. Tinham, por exemplo, a mesma religião, eles acreditavam nos mesmos deuses, eles acreditavam num panteão de deuses, onde Zeus era o deus maior que tinha criado a Terra, beleza? Eles tinham inclusive uma competição em homenagem a Zeus, feita na cidade de Olímpio. A cidade de Olímpio, desculpa, ela recebia a cada 4 anos atletas de toda a Grécia para disputar algumas competições de atletismo, arremesso de peso, pela coisa, luta inclusive, e em homenagem a Zeus. Era como se fosse uma forma de entreter, de fazer os
os deuses assistirem aquelas competições, para os deuses se divertirem, beleza? Essas competições tinham um nome, feitas na cidade de Olímpio, elas eram feitas em homenagem a Zeus, certo? E elas vão receber o nome de Olimpíadas, tá? As mulheres não participavam, eram só os homens, geralmente todos nus, devia ser engraçado, e ninguém recebia nada. Era só uma premiação simbólica, né? Uma coroa de louros, de folha de louro, aquele que sua mãe coloca no feijão para temperar, e também o reconhecimento. Os caras chegavam, quem ganhava as competições chegava na sua cidade, era tratado como um herói, firmeza? Isso era bem interessante. Não havia dinheiro nem riqueza envolvida, era só mesmo a questão do reconhecimento como um bom atleta. Tudo bem? Certinho? Bom, a gente tem que ficar atento também que essas Olimpíadas, elas não paravam nem durante as guerras. Em diversos momentos, as cidades gregas estavam em guerra e as guerras paravam para que as Olimpíadas fossem disputadas, em respeito aos deuses, beleza? Tudo bem? Então, nós temos algumas influências desse mundo grego. Então, a democracia, a organização militar, certo? A valorização da educação, tanto em Atenas quanto em Esparta. Em Atenas, o menino vai ser treinado para ser um bom político, né? Enquanto em Esparta, o menino e a menina vai ser treinado para ser um cidadão bom militarmente, que soubesse ser um cara que pudesse participar das decisões. E aí notem o seguinte, eu falei que em Atenas o menino recebia educação. Lia, escrevia, enquanto em Esparta, o menino e a menina. Beleza? Inclusive, em Atenas a gente já conversou sobre isso, nós temos até um problema, né? Os homens achavam que as mulheres tinham uma doença chamada burrice. Aí a gente sabe que como é que uma menina vai aprender a ler e escrever se ela não teve acesso aos a mesma educação que os meninos? Então, vamos dizer, não gosto desse termo, mas vou usar. Burro é quem usava esse argumento de que as mulheres tinham essa doença, porque era só estimular da mesma forma que os meninos eram estimulados, beleza? E os Jogos Olímpicos, que perduram até hoje, a valorização da arte, os gregos gostavam muito de arte, de pintura, de cultura, de música, de literatura, escreviam bem, e tudo isso chega pra gente, beleza? Então os gregos de alguma forma influenciaram a sua vida, você querendo ou não. Então quando você foi a um teatro, quando você vê um filme, quando você lê alguma coisa, os gregos têm uma responsabilidade muito grande na valorização desse tipo de cultura. Firmeza? Tudo bem? E quando você fica na TV vendo a cada 4 anos aquela rapaziada se matando para ganhar alguma coisa nas Olimpíadas, os gregos têm tudo a ver. E quando você for votar, e votar bem, pelo amor de Deus, certo? Ou você for se candidatar para ser um representante do seu povo, isso é tudo em função dos gregos. Beleza? Então, senhoras e senhores, já falei muito. Por enquanto, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não pressionado, vai levar a mão guarda de Marília. E aí, mete a máscara nessa carinha aí, ô vacilão. Fica dando peãozinho aí pela rua sem a máscara. O bagulho não acabou não, rapá. Certo? Vamos acabar, vai acabar. Espero. Abraço.